Boa noite, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Mais uma segunda-feira de Grupo de Constelação. Coisa boa estar aqui com vocês. Hoje deu um jeito um pouquinho diferente, né? Para quem não sabe, para quem está chegando hoje, para quem está assistindo a gravação pela primeira vez também no YouTube, a gente normalmente traz um tema central que cabe para todos, né, em algum ponto da sua vida. Em alguma esfera da vida, seja ela na tua família de origem, seja ela nos teus relacionamentos, seja ela no teu trabalho, questões de dinheiro, né, as finanças, saúde. A gente vem trazendo um tema central, às vezes sentimentos, né? A gente tem falado a respeito de muitas coisas, ansiedades, né, medos, coisas assim que influenciam em todas as áreas da vida. Trazendo esse tema central, a gente trabalha todos vocês ao mesmo tempo dentro de uma constelação, ou com representantes, ou com papéis. A gente já fez de várias formas, né? Com as cartas do tarô, com a ativação do sistema, com objetos que vocês têm em casa. Então, a constelação, ela é um ambiente, assim, né? Vamos dizer, ela é um campo que a gente pode trabalhar de diversas formas com o que a gente tem, de forma simples. Porque nada mais é do que sentir, deixar as coisas se dissolverem e abrir um espaço para uma nova visão, para novos sentimentos, novas emoções, uma nova visão a respeito da vida. Então a gente traz esse tema central e todos vocês conseguem entrar nesse lugar de aprendiz e absorver as coisas que o campo traz para cada um, mesmo com temas diferentes. E eu nem fico sabendo o tema de todas as pessoas que entram aqui. Para vocês verem como o constelador ele é apenas o canal, a gente é o canal para que o movimento aconteça. Mas quem abre seu próprio campo é a pessoa, né? Quem recebe suas próprias respostas é a pessoa. O constelador ele pode ser um tradutor, um orientador. Estou admitindo as pessoas aqui na sala ainda. Mas o responsável mesmo pelo trabalho é a pessoa, né? Então eu gosto muito de dizer isso, né? Hoje eu até coloquei um retorno ali que eu tive de uma pessoa que está participando aqui do grupo gratuito, né? Coloquei nos stories e eu coloquei, nada disso é meu, nada disso é meu. Mas eu agradeço por tudo isso, porque eu hoje também posso ser um canal para estar trazendo isso para vocês e para mais pessoas, né? E hoje nós vamos constelar uma pessoa. A gente vai fazer uma constelação individual aqui, com representantes, tá? É assim que acontece no presencial também. Coloca-se os representantes, né, no campo, as pessoas vão sentindo, vão demonstrando mais até de forma física com movimentos. Mas aqui no online, cada um na sua imagenzinha aí, a gente consegue fazer muito bem isso também. A grande maioria das pessoas que eu atendo eu nem conheço. A grande maioria das minhas alunas que estão há quase 5 anos comigo, eu nunca vi pessoalmente. Conheço aqui, tô vendo várias aqui, né? E o resultado, gente, é fantástico da mesma forma. Nós que acreditamos, né, nessas terapias holísticas, vamos dizer assim, né, nessas coisas diferentes que vão além do material, que vão além do que a gente vê, que estão ligados a conexões invisíveis, vamos dizer assim. Você fala de algo transgeracional. Por mais que não seja tão invisível assim, as coisas vêm pela própria genética, já é comprovado cientificamente que as emoções gravam no corpo físico. Então também é físico. Hoje mesmo eu estava explicando para o meu irmão. Eu disse para ele assim: olha, se eu atendo uma pessoa muito cética, eu explico para a pessoa cientificamente, academicamente, o que que é a constelação. Se é uma pessoa mais que acredita mais em espiritualidade, né, acredita em algumas coisas, coisas parecidas com o que eu acredito também, a gente consegue dar explicações mais profundas também. Então é algo muito democrático e serve para todos. E eu vejo que o constelador ele precisa ter essa sabedoria de não querer convencer as pessoas de algo, da sua opinião, do que pensa, de como que é, muito menos culpar alguém. Eu bato nessa tecla aqui direto, tanto aqui quanto na turma das gurias às 8h30. É uma visão que vai muito além, porque ela vai servir quem está recebendo. Então não interessa se eu vou convencer a pessoa, se a pessoa pensa que nem eu, né?
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem que saber se colocar como um instrumento daquilo que está surgindo para a gente trabalhar. Não estava planejado falar isso, mas enfim, né? Vem algumas coisas aí. Eu quero explicar também para quem está chegando agora que na constelação a gente trabalha em três esferas da vida. A gente trabalha numa primeira camada, que é o eu, a esfera do eu. Eu, minha família de origem, minha criança interior, meu lugar de filha, a minha saúde, o meu amor próprio, os sentimentos que tenho na minha origem, né? A minha relação com a minha origem. Somos 50% pai, 50% mãe. Somos esse somatório de coisas e mais a nossa essência, a nossa própria luz. E é muita coisa. A gente olhar para esse emaranhado de coisas, eu estou fazendo o que meu pai quer, o que minha mãe quer, o que eu quero, ou ao contrário deles, porque eu julgo o que eles fazem. Já dei quatro opções, né? E no racional, muitas vezes a gente não sabe responder. Por isso procuramos a constelação, porque a gente coloca aqui no campo e a coisa se mostra naturalmente. Então, essa é a esfera do eu. É de onde vem tudo, na realidade. E a gente trabalha dentro do sistema de autoconstelação sensorial. Essa imagem nunca fica muito boa, né? Mas para vocês terem uma noção. Feminino, masculino, os avós, pai e mãe, pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, criança e puberdade, o eu sou, o somatório de tudo isso no que tu é agora, em equilíbrio com a tua vida. O que que é a tua vida, em resumo? Teu mental, tuas emoções, teu físico. Óbvio que a espiritualidade está dentro disso. Está dentro dessa estrela, desse equilíbrio entre o céu e a terra. E como que esses corpos que tu é, com todo esse somatório ancestral, o que tu é, esses corpos, buscando esse equilíbrio, como que isso influencia nos teus relacionamentos, com as pessoas e com o trabalho e com o dinheiro. Aí vem as próximas esferas. Então a gente trabalha todo esse eu sou para chegar na segunda esfera, que são os relacionamentos. O que eu sou é projetado para os meus relacionamentos. Se eu sou o medo de ter um casamento igual ao dos meus pais, eu vou projetar isso no meu casamento. Entendem? Se eu sou a pessoa que acha que, por outro lado, que o casamento dos meus pais é perfeito, eu vou projetar isso no meu casamento também. E nenhum extremo é bom, porque tu tem a tua vida e a pessoa com quem tu está se relacionando. Quem vive na inconsciência vive uma realidade projetada. Então a gente olha para um problema de relacionamento, para onde? Para a esfera imediatamente anterior. Vamos olhar para o relacionamento curando algo na esfera do eu. Então, o eu dá base para a segunda esfera, que são os relacionamentos, onde alguns problemas e compensações sistêmicas podem se apresentar. Aí vem a terceira esfera, que é o trabalho. Trabalho, dinheiro, eu me relacionando com os meus servir no mundo, eu colocando os meus talentos a serviço de outras pessoas. Eu fazendo com que eu sou cresça a nível de humanidade. E aí tu pode estar pensando, mas eu trabalho num lugar assim, assim, é tão pequeno que eu faço. Não interessa. Não interessa. Sementinha a sementinha, cada um está no seu servir. Então a gente se relaciona com a gente mesmo e com a nossa origem, a gente se relaciona com outras pessoas e a gente se relaciona com o servir no mundo, que é o trabalho. E a consequência do trabalho é gerar valor à vida de outros para que eu receba valores. Então tem todas essas esferas para a gente olhar, né? A terceira esfera, então, é o trabalho. Normalmente a gente olha para essa esfera do trabalho aqui, aparece algo de relacionamento, a esfera imediatamente anterior, alguma desvalorização, alguma crença a respeito de dinheiro que vem de uma desvalorização interna da pessoa, crenças que ouviu lá na primeira esfera na família de origem. Vocês entendem por que que o buraco é muito mais embaixo? Por que que muitas pessoas estão patinando?
nas soluções racionais, ou em terapias que têm seus benefícios também, mas não aprofundam tanto, ficam mais a um nível racional e de histórias interpretadas e não conseguem sair das coisas, porque a interpretação é o que está te mantendo na coisa que tu quer sair, sabe? Então a gente tem essas três esferas, né? E o que que eu vou pedir para a pessoa que for constelada hoje fazer? Me falar em qual esfera ela quer trabalhar e, resumidamente, o que que ela está sentindo a respeito dessa esfera. Eu não preciso de muitas informações. Eu já constelei pessoas sem saber absolutamente nada que a pessoa queria, o tema que ela queria trabalhar. Simplesmente ela não queria abrir nada. Óbvio que dentro dos padrões do campo eu vou percebendo isso. Mas o trabalho acontece. Porque a interpretação dela acrescenta muito pouco. Mas é importante eu saber porque eu já vou identificando coisas antes. Se eu puder saber, melhor. Se eu não puder saber, o trabalho acontece da mesma forma. Não tem necessidade de expressar tudo. Também é importante saber, quem for ser constelado, né, que essa constelação é pública. Eu posto essas gravações no YouTube, as pessoas que têm interesse assistem. Então, as coisas que tu falar, as coisas que aparecerem na tua constelação, por mais que sejam pessoas interessadas e que vão trazer para si esses benefícios também, todo mundo que está aqui tem uma ressonância com o que vai ser trabalhado. Podem ter certeza disso. Quando a gente entra nesse lugar de aprendiz, a gente entende que a constelação do outro, ela também é minha. Ela também me ensina. E eu também vou ir dando uma aula no meio da constelação, explicando para vocês o que está acontecendo, por que está acontecendo, porque esse grupo, o nosso maior propósito é vocês compreenderem mais, conhecerem mais e já virem recebendo respostas de toda essa teoria sistêmica e essa prática sistêmica. Então vai ser uma coisa bem didática. Num atendimento eu não tenho necessidade de fazer isso, porque eu já entro em contato, eu e a pessoa já estamos em contato, as representantes já estão trazendo as informações, então eu consigo abrir de 3 a 4 movimentos em uma hora. Aqui a gente vai fazer com calma para eu poder ir explicando para vocês, vocês entenderem melhor, tá? Então, quem for o corajoso e a corajosa que vai se constelar, e eu digo corajoso ou corajosa porque é uma coragem olhar para a vida da gente e querer mudar. Não se preocupem que não vai aparecer nada de muito cabuloso, não, tá? As coisas são tranquilas como tem que ser. As gurias que vão representar têm uma experiência também, então fiquem bem tranquilos, tá? Vamos ver. Vocês podem escrever aqui no chat para mim quem que está disposto ou disposta a ser constelado hoje, ou constelada, qual a esfera que quer trabalhar. Escrevam qual esfera vocês querem trabalhar. Alguém mais? Beleza, a Vanessa e o Denis. Trabalho e dinheiro. E aí o Denis, relacionamento. Beleza. Só fazer um diagnóstico aqui rapidinho. Uhum, uhum. Interessante. E o Denis, tirei uma carta para ti, tirei uma carta para Vanessa também. Olha a carta que saiu para ti, o Denis. Todo e qualquer medo que tu esteja sentindo a respeito disso agora não existe. É uma ilusão. Pode esquecer. Pode esquecer, não é real. Número 7 fala, né, das nossas queixas, dos nossos medos, das nossas projeções. Então, essa parte do relacionamento que tá te causando insegurança, fique tranquilo. E a carta que saiu para Vanessa, aqui, uma necessidade de uma conexão maior com algumas coisas da criança interior. Alguns resgates, algumas coisas que precisam ser feitos, né?
Por quê? Porque a gente olha para a criança, às vezes, tão inocente, pequenininha, parece até meio fraquinha, né? Só que as coisas que são podadas na nossa infância são muito importantes para nós. Coisas que a gente ouviu, coisas que a gente presenciou, coisas que a gente absorveu lá no útero da nossa mãe. Muitas coisas, sabem? Que até, por exemplo, uma mãe que enjoou na gestação e não conseguiu comer, que de alguma forma, por um tempo, se privou do alimento, pode ter causado uma memória de escassez no filho que estava lá na barriga. Aí a pessoa vem para a vida com um problema de não consegue chegar na prosperidade, não consegue chegar na abundância, tem questões de escassez. Mas essa criança aqui, quando ela é resgatada, é como se a gente adulto resgatasse partes nossas e conseguisse principalmente encontrar nossos talentos e nossa missão, porque isso é o principal que é podado na criança. E essa carta ela diz assim, ó, o sol, a tua missão é o sol e tem tudo para brilhar. Esse cavalo representa a vida. Confia para onde a vida vai te levar. Só que para isso precisa existir uma conexão para entender o que é essa missão. E na infância, normalmente, nós somos bem podados para ser igual a todo mundo, né? Se vocês forem observar, né? Isso é feio, isso é bonito, isso não pode, isso pode. Ah, mas o teu irmão faz assim, e tu faz não sei o quê. E daí? São duas pessoas diferentes. Então tem muitas coisas, tá? Então precisa ser feito esse resgate. Vamos ver o que que aparece, tá? O que que aparece? Porque a criança, à medida que ela é resgatada, ela tem força, ela tá segurando uma bandeira enorme aqui. Um vermelho que é a vida, é o fogo, é a ação. O girassol que é o masculino, essa conexão com o masculino, com o pai. Esse muro que representa toda a ancestralidade, dando base para isso, tá? Então, ó, tá entrando mais gente aqui. Bem importante. Falando isso para vocês, lembrei de uma coisa que eu assisti agora. De tarde eu estava estudando o filme do Efeito Sombra. Não sei se alguém já viu. Eu já li o livro, já fiz uma série, inclusive, de estudos a respeito desse livro no YouTube. E estava assistindo o filme de novo hoje. Estavam falando a respeito das emoções, né? Como eu estava explicando aqui a carta que saiu para Vanessa. As emoções que a pessoa não coloca para fora. O que que acontece dentro de si, do seu corpo emocional, do seu corpo físico? Muitas coisas quando não se tem esse espaço. E eu estava assistindo um jogo de tênis agora antes de entrar aqui com vocês. E um dos jogadores errou e tal, perdeu um set, foi para a cadeira dele lá e quebrou a raquete, dando raquetada no chão. Gritou assim, encheu de raquetada no chão, quebrou toda a raquete e botou no lixo. E a torcida começou a vaiar ele. Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim: bando de gente hipócrita. Por quê? A pessoa tá sentindo raiva. É um ser humano. Tá ali trabalhando, se frustrou com um negócio que não aconteceu. Depois tem que pagar anos de terapia porque não deu as raquetadas no chão. Porque ficou pleno ali pra torcida não vaiar, né? Acho que ninguém nunca sentiu raiva de quem tava ali naquela arquibancada. Então, aquilo ali pra mim foi uma coisa interessante de trazer pra aula. Porque ó, vejam como que as pessoas reagem quando alguém expressa suas emoções no momento em que elas têm que ser expressadas. E eu não estou dizendo que ele tinha que ter dado uma raquetada em alguém, xingado alguém. Não, gente. Ele fez algo que eu tenho que pegar as pessoas que eu atendo, mandar botar uma almofada na cara para gritar dentro de casa. Quando a gente tem que deixar aí a raiva. Para os outros não se assustarem, para não acordar ninguém. Quando a constelação é cedo, né? Mas por quê? Porque na hora a pessoa ia se sentir julgada se ela se expressasse. Ela não expressou, gravou no corpo dela, talvez esteja causando até doença. Ou pior, não se expressa na hora de um jeito consciente, também não é sair falando qualquer coisa para qualquer um. E chega um momento que estoura e tá sujeito, gente, a acabar até com uma família, uma coisa assim. Então, eu tô chamando a atenção de vocês isso porque saiu isso aqui na carta, né? E a gente precisa resgatar essas coisas. Por que que nós estamos aqui buscando constelação? Para expressar o que não foi expressado lá atrás, para ver o que não foi visto.
E algo não foi visto. Por isso a Vanessa está trazendo essa questão de trabalho e de dinheiro. E que eu tenho certeza que serve para muitas pessoas aqui também, tá bom? Então vamos lá. Tu tem alguma pergunta, Vanessa? Deixa eu abrir teu microfone aqui. Alguma pergunta? Alguma coisa que tu queira? Não? Então tá. Tá bom. Se tu precisar falar, pode falar pelo chat ali, tá? Ótimo. Vamos lá. E o Denis, pode representar o número um para nós? Aí o Denis vai entrar representando a Vanessa. Eu vou explicando para vocês no decorrer, tá, gente? Fiquem tranquilos. Depois posso esclarecer também, se ficarem em dúvida. E o Denis, eu vou pedir que tu respire, te centre, tu já está acostumado a fazer isso. E quando tu sentir que foi suficiente, pode abrir teu microfone e falar o que tu está sentindo. Lembrando que nenhuma informação é pessoal, tá, Vanessa? É a linguagem da alma, é tua, do teu sistema. Eu vou esclarecendo aqui. Pode falar. Ó, eu tô com taquicardia, a cabeça tá muito cheia, como se fossem muitos pensamentos ao mesmo tempo, que eu não tô conseguindo me concentrar em nenhum. E eu tô sentindo uma raiva muito grande Onde que essa raiva tá no teu corpo? na região aqui, entre o plexo solar aqui e um pouco para baixo, Do o umbigo, estômago. assim, para baixo? Seria essa parte aqui assim, aqui. Uhum. Sim. Uhum. Tá bem. Mais alguma coisa que tu queira trazer? Hum, Bastante dor do lado direito, como se tivesse muito peso aqui. Depois que você me perguntou aonde estava doendo, ficou muito pesado aqui. E ainda sentindo uma raiva bem grande. Tá bem. Beleza. Então, para que que a gente está olhando? Para a representante da Vanessa dizendo como ela se sente no momento presente, onde essas sensações estão se expressando no corpo dela. Quando a gente traz sensações no lado direito, normalmente é algo ligado mais ao masculino da família. Quando a gente traz questões do lado esquerdo, normalmente é mais ligado ao feminino, salvo exceções, tá? O padrão é esse. E a gente presta atenção também nas regiões em que as coisas se apresentam, né? Aí o Daniela trouxe ali uma região que tem alguns órgãos, né? Mas me chama a atenção essa questão da gestação. Vamos ver se aparece alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver o que causa isso. Dilene, pode entrar representando o número 2? Ainda não sei o que a Dilene está representando. Ela representa o que está causando todo esse turbilhão de pensamentos, essa questão física que a Eudenie apresentou, a raiva, tá? A raiva ela é algo mais ativo, ela é algo mais do masculino também. Então, assim, eu poderia trazer várias informações, né, para vocês. Por exemplo, relação de pai e mãe durante a gestação. Pode ser? Vamos ver o que que se apresenta. Di, como é que estamos aí? Eu também tô com uma sensação desagradável assim no estômago, né? E parece que me sinto sufocada com tanta coisa dentro de mim, Aham, assim, quase me engasgando, sabe assim. sim. E o Deni, como tu se sente com a entrada do número 2 ali da Dilene? É, eu me sinto acuada. Uhum. Consegue dizer para ela, eu vejo você? Na verdade, eu não tô querendo ver, não. Uhum. Uhum. Mas eu vejo você. Por Uhum. mais que eu não esteja querendo nesse momento, eu vejo você. Uhum. Tá bem.
Vanessa, escreve para mim se a tua gestação foi planejada, se teus pais hoje são casados, não são, como é, alguma coisa que tu ache relevante a respeito deles, só para a gente ir trazendo algumas informações. Di, sente aí o número 2, se tu acredita que tem uma ligação mais com o feminino ou com o masculino, ou nenhum. Eu acho que é com o masculino. Talvez eu me sinta muito, tipo, fui muito podada pelo masculino, pelo meu pai, alguma coisa assim. Uhum, uhum. Ela escreveu: são casados ainda, foi planejada, mas minha mãe queria um menino. Tá bem. Kátia, pode entrar? Tá travando um pouquinho aí, qualquer coisa a gente. Número 3. Já vou explicar quem é o 2 e o 3, tá? Vamos dar mais uma olhada. E o Deni, o que que acontece aí com a Vanessa quando o número 3 entra? Olha, o estômago melhorou bem. E assim, eu queria olhar só para ela. Tá bem. De número 2, como é que fica? É bom olhar pro três. Uhum. Muda alguma coisa no físico? Sim, é bom. É bom? Parece que eu fico mais autêntica, assim, olhando pro três. Muito bom. Vanessa, escreve pra mim com qual dos dois tu tem uma maior ligação, pai ou mãe. Kátia, como que tu tá? Imaginei. Tranquilo. Diga, Kátia, que a mãe tá até travada ali. Tudo isso é normal, tá, gente? Eu tô sorrindo assim porque é natural essas coisas aparecerem no campo. Voltou? Oi, tá me Oi. ouvindo? Sim. Eu fiquei bastante anestesiada quando eu entrei. Uhum. Deixa eu aguardar um pouquinho e ver se ela consegue falar. Tu tem irmãos, Vanessa? Duas irmãs mais velhas. Beleza. Algum aborto que tu tenha conhecimento? Ou não? Não tenho conhecimento. Beleza. Clerito, pode entrar para representar o número 3 para nós. Vamos ver. O que que acontece aí? Bastante arrepios nos braços. Uhum. Consegue ver o número 1 e o número 2? O número 1 é embaçado. Uhum. E o número 2
é clara, a imagem clara, mas assim ela está fechada. Uhum, uhum. Como tu sente o teu corpo? Bastante arrepios, muitos. Uhum, tudo bem. Quando a E gente um calor coloca no as coisas rosto. para serem vistas assim, é natural que vá liberando, mesmo que não se entenda tudo. Coloca as cartas na mesa, né? É, Faz parte. E o faz Deni, eu parte. quero saber as sensações físicas que tu tá tendo em comparação com o início da constelação e agora. Olha, eu tô respirando mais leve. Aquele tumulto todo que estava na mente passou. O estômago está bem melhor. Mas a primeira versão da mãe, eu estava mais conectada. Eu sentia um. A hora que eu vi, eu senti um alívio maior. Uhum. Foi como se viesse outra pessoa. Sim, sim. A sensação que veio foi como se fosse uma mudança muito grande na mesma pessoa. Uhum. Expectativa e realidade. Sim, Principalmente nos momentos em que a gente tem a oportunidade de reconhecer que nossos pais são seres humanos. É um bem isso. movimento brusco na vida da gente, assim, quanto criança. Então, também tem um significado esse movimento, assim, da forma que está acontecendo. O que que a gente acredita e as expectativas que a gente coloca, e qual é a realidade mesmo daquele ser humano em evolução ocupando um lugar de pai e mãe, né? Nesse caso aqui, de mãe, vamos dizer, né? Di, como é que tu tá com tudo isso? Tu tá melhor, então, e o Deni aí, a Vanessa tá se sentindo melhor nesses... Sim, Uhum. Di, Eu tô me sentindo ainda com embrulho no estômago, não, não tá legal. uhum. O que que tu tem que falar pro 3? O que me veio é assim, foi do jeito que foi, só isso. Foi do jeito que Uhum. Diz pra ela assim, tudo isso aqui é nosso. tudo isso aqui é nosso. Nós somos os grandes. Nós somos os grandes. Ela é apenas a pequena. Ela é apenas a pequena. Essas expectativas são nossas. Essas expectativas são nossas. Veja se ressoa isso dentro de ti, Di, aí no número 2. Sim, faz sentido. O número 3 assim, Aham, aham, fica, parece até mais leve. aham. Ótimo. Tem situações, expectativas, acontecimentos, histórias que a gente ouviu a respeito dos pais, que tem coisas que os filhos nem deveriam saber, bem sinceramente. Tem coisas que são dos pais e é isso aí, né? Claro que eles estão fazendo o melhor dentro do conhecimento que têm. Quando há uma necessidade dos filhos saberem alguma verdade, existe um jeito para isso. Hoje a gente já sabe, né? Mas em alguns momentos somos automaticamente envolvidos em algumas coisas, né? Clery, tem alguma coisa para dizer para o número 2? Não. Tá bem. E o Denis, número 1? Tu olhando para o pai, representado no número 2 ali na Gilene.
para a mãe, representada no número 3 ali na Cleri. Tem algo que tu queira dizer? Dentro de mim, assim, vem, eu faço o meu melhor. Uhum. Tudo o que aconteceu entre vocês Tudo o que aconteceu entre vocês não diz respeito a mim. não diz respeito a mim. Nunca teve a ver comigo. Nunca teve a ver comigo. Eu não vim ao mundo para atender expectativas. Eu não vim ao mundo para atender expectativas. Eu vim ao mundo para descobrir quem eu sou Eu vim ao mundo para descobrir quem eu sou e ser livremente quem eu sou, e ser livremente quem eu sou, a minha melhor versão. a minha melhor versão. Uhum. Eu sinto muito Eu sinto muito se é diferente se é diferente do que vocês imaginaram. do que vocês imaginaram. Uhum. Deem uma respirada aí. E essa fala é muito comum, porque os pais têm os buraquinhos deles, né? E são filhos também de pais que têm seus buraquinhos. Nós, como pais, temos nossos buraquinhos, né? E colocamos medo nos filhos por algum caminho que a gente acha que não foi seguro para nós, mas para o filho pode ser bom. Ou queremos forçar com que o filho seja e faça coisas que a gente quer, porque para a gente parece seguro. Né? Então, isso se trata de trabalho, se trata de relacionamento, se trata de jeito de ser. Às vezes os pais têm vergonha de algo e para o filho aquele algo é natural, é da expressão da pessoa. Os filhos podem vir muito diferente dos pais. Cai um peso agora nas costas. Aham. E a gente entender tudo isso facilita, facilita aprender com a diversidade que existe num sistema familiar e abrir mão de querer que todo mundo seja igual. Tu tá te sentindo melhor agora, Ideni? Sim, Sim. Mais mente alguma coisa tranquila, que tu queira as dizer? costas mais leves. Aham. Tá bem. Mudou o panorama inicial, né? Total. Importante. O pai e a mãe querem dizer algo aí? Como é que estão? Que a gente vai para um segundo momento agora. Eu estou me sentindo bem agora, assim, tá mais tranquilo. Aqui também. Uhum. Ficou mais leve, mais tranquilo. A Eldeni também, né? Ficou mais nítida, sorridente. Creio que liberou, né? Algo trancado, né? Que doía o estômago. Eu digo assim, ser liberto para viver a tua vida, para fazer o teu melhor. E eu fico com o que é meu. E tá tudo bem. Bom. A Cleri e a Di podem voltar para os seus lugares, cada uma ficar com o que é seu, com o amor e a vida. Aí o Denis segue aqui com a gente. Ai, tudo certo aí contigo agora? Tudo bem. Sim, Vanessa, se precisar, escreve alguma coisa aí, tá? Mas tô te enxergando aqui, acho que tu tá bem, né? Se emocionou um pouco, é normal. Muito bom. Ai, ai, vamos lá. Vamos seguir em frente. Deixa eu ver se agora a primeira versão da mãe, a Kátia ali, a gente consegue ouvir ela.
Se não conseguiu, um substituto, tudo certo. Número Agora um, ou de antes? tá. Não, não, coloquei num outro campo agora. Porque tem um sentido esse travamento todo aí. E o Denis, quero que tu diga como que a Vanessa se sente olhando para esse número 4 que está representando o trabalho. A sensação que dá olhando assim é que internamente eu me cobro muito que eu preciso estar provando algo. Uhum. Sim, buscando esse olhar de aprovação. Sim. Uhum. Com que tu trabalha, Vanessa? Escreve para nós aí. E é interessante, né? Porque eu trabalho algumas questões de valorização e de receber, fazer dinheiro com seu trabalho, tem a ver com esse feminino, né? Por isso que eu quis colocar a Kátia de novo. E à medida que tu trouxe os reconhecimentos, a imagem dela some de novo. Visual merchandising, uma rede de lojas. Aham. Ótimo. Tu gosta do que tu faz? Tu sente que essa é a tua missão? Ou tu tem dúvida disso? Cleri, vou te colocar aqui para representar o número 4, tá? A segunda versão do trabalho. Gosto, mas tenho dúvidas. Tá bem. A gente não vai conseguir olhar para tudo isso hoje, tá? Mas a gente deve olhar para trabalhos anteriores, algumas outras características, assim, para chegar no ponto de esclarecer essa dúvida, tá? Mas algumas coisas já vêm chegar para ti hoje. E aí, Dani, como é que é olhar para essa nova versão do trabalho? É mais leve. Uhum. Me dá a sensação de mais possibilidades, de clareza maior. À medida que a gente vem se desvinculando de situações com a nossa família de origem, emaranhamentos, assim, né? A gente cresce na nossa própria vida e passa a abrir os olhos para as possibilidades que existem para nós. Cleri, como é que tá o trabalho aí? O trabalho está bem conectado assim com o número 1, mas inquieto, tem uma inquietude no trabalho. Tem algo para mudar, né? Tem algo Engraçado para que, chegar. olhando aqui para É, o número 4, uma coisa que pegou muito foco é que além dele, existe uma porta aberta e uma luz muito intensa, assim, que está me chamando muito a atenção. Aham, naquele quadro ali, né? É, Aham, então eu sei que ele está ali, mas é como se seguisse ali. aham. Tem mais coisas. Tá E é certo. bom. Aham. Cleri, o que que o trabalho quer dizer para Vanessa? o, tra- o trabalho quer dizer que ela não tem que seguir os padrões da sua origem, de ser um provedor é muito pesado para ela. Ela tem que seguir o seu coração e fazer o que ela gosta. Com a mãe, o dinheiro vem, né?
e com o pai o dinheiro fica. Então eu sinto aí que precisa fazer o trabalho está sentindo que precisa fazer um acolhimento desse sentimento, talvez de expectativa num masculino provedor e vem um feminino provedor e está tendo uma carga pesada. E não precisa ser pesado. O dinheiro pode vir com leveza. Então ele É vem com isso que o trabalho quer dizer. ele Ele vem deve com ser leve. o número 5, ó, de Lene. E aí, número 1, como tu se sente olhando para o trabalho e para o dinheiro? Tu, as tuas crenças, os teus sentimentos a respeito disso, esse pensamento de achar que tem que ser sofrido e sobrecarregado prover. É um pouco pesado olhar para o dinheiro. Não consigo olhar com tanta leveza, por mais que passe leveza olhando, mas eu ainda não consigo olhar muito. Eu me sinto melhor olhando para o trabalho do que olhando para o dinheiro. Entendi. Essa também é uma postura bem normal, assim, de visualizar nas constelações. Eu mesma, assim, ó, lido com isso todos os dias, vou dizer para vocês. De lembrar de algumas coisas que eu venho trabalhando em mim para compreender que pode ser mais leve. A coisa tá animada aqui, a brincadeira ali na sala tá animada. A Eloá tá gritando, dando risada. Querido. Como que o É trabalho engraçado se que o sente? dinheiro não chama. O Pode dinheiro não falar. me chama muita atenção, porque ele parece tão desbotado. É. O dinheiro é o dinheiro, né? Tem todo o seu brilho, mas tem a forma como a gente vê ele, né? É, Com a carga que a não é gente nem coloca. com peso, nem com nada, mas trabalhar, trabalhar, trabalho, é mais gostoso olhar. Aham, entendi. O que que o trabalho tem para dizer aí a partir de que o dinheiro chega? E você é merecedora. Que o trabalho dignifica, mas o dinheiro, ele faz parte. E, e pode ser leve você olhar para o dinheiro. E fazer dinheiro e usar ele para o bem e o melhor. Ah, eu sinto assim o dinheiro fechado. O número 1 está aberto, mas o dinheiro está fechado, aquela coisa assim que Mas tu sente isso do campo que dá tu uma está quebrada representando, tipo, do campo do trabalho? do campo do trabalho, do campo do trabalho. Talvez seja a hora de mudar mesmo, tá, Vanessa? De se empoderar com essa coisa de trabalhar menos e ganhar mais, porque é possível. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. As pessoas acham que a gente falar nisso é ser ganancioso, é ser não sei o quê. Nada a ver, nada a ver. Quanto mais a gente se oportunizar, gerar valor, mais valor à vida das pessoas, mais valor vai gerar nosso trabalho. Para nós também. Isso é que traz o equilíbrio. Deixa eu ver como é que o dinheiro tá. Como é que tá aí? Dinheiro? No início, assim, eu tava, tipo, bem saltitante, feliz, né? E daí, de repente, comecei
do lado direito, assim, ficar muito tensa, sabe? Assim, muito. Eu vi, assim, uma coisa que vinha muito do passado em relação ao masculino, assim, tipo, trabalhar, assim, aquela coisa, assim, pesada, né? Assim, uma coisa assim. E daí, tipo assim, percebendo como uma pessoa feminina, tipo, eu posso limpar, limpar, ser leve, sabe? Assim, eu tô me sentindo assim mais leve. Tipo assim, eu sei que isso existe, que vem lá do passado, mas eu ficar no presente, no corpo feminino, assim, que é leve, sabe? Assim, como é que eu vou dizer? Mas daí, assim, talvez é uma crença, acho que é uma crença que vem muito antiga, assim, pelo lado masculino, de tensão, de o dinheiro, sei lá, uma tensão. Mas eu me colocando no presente aqui agora, eu posso, sei lá, através do pensamento ou criar uma nova expectativa sobre o dinheiro, sabe? Assim, e ficar leve com isso, sabe? Assim, ficar no presente aqui agora, sabe? Assim, e conectar com essa abundância, assim, o dinheiro esse mundo, se a gente vai ver, é muito abundante. O problema é a nossa cabeça que é escassa, né? Que a gente traz lá do passado, né? Tipo assim, se a gente vai ver, tipo assim, olha quanta prosperidade tem esse mundo em todos os sentidos, né? O problema é a nossa cabeça, né? Que, que a gente, de uma certa forma, a gente carrega, né? Do passado, tipo assim, lá no passado talvez foi bem escasso, né? Mas agora estamos num mundo moderno, próspero, e é tranquilo, sabe? Tô me sentindo bem assim agora. Mas é um trabalho de ficar aqui agora, né? O passado já foi. Sim. Sim. Veio uma lembrança da minha família aqui, né? A família italiana com aquela mesa enorme que se tem 10 tem comida para 20. O medo de que falte, porque em algum momento faltou mesmo. A minha mãe dizia era uma polenta feita de manhã para o café da manhã para 12 comerem. Era isso aí. E era uma família que tinha condições, né? Que plantava, colhia, fazia suas coisas, mas era assim que funcionava a coisa, né? No interior. E se a gente vai pensar na própria imigração, algumas coisas que aconteceram na história da humanidade, né? Porque não é só a consciência familiar que nos influencia, o consciente coletivo também. Então a gente está acordada para isso, cada dia caminhando na direção que a gente quer, transformando pensamentos, confiando mais, é um trabalho. É um trabalho diário, né? Liberar as coisas que são sistêmicas, mas fazer o que a gente pode fazer, as transformações que a gente pode fazer na nossa prática, né? Eu escrevi aqui para Vanessa que algumas coisas foram liberadas hoje. Deu para ver que foram. Nem tudo a gente entende, nem tudo a gente vê, mas é preciso uma mudança de pensamento e posicionamento. A gente se ouvir mais, a gente fazer com que a nossa intuição, o nosso ouvir, seja maior do que as coisas que estão nos mantendo em algumas situações de escassez. Como que tu tá aí, Deni? Número um, a representante da Bem, Vanessa. olhando daqui, o, o trabalho já não está tão no centro e foi bom ver o dinheiro fazer o movimento de se aproximar. Uhum. Sim. E assim, agora já tá leve olhar para o dinheiro. E tá bom ver que o, o trabalho já não está naquele tamanho todo que ele precisava ter, que existem espaços, Sim. não precisa ocupar todo. Uhum. Uhum. Uma coisa que a Clery trouxe que é bem importante, né? Que os antigos diziam muito: o trabalho dignifica. Uma pessoa era medida pela sua quantidade de trabalho, de suor. Se não tivesse exausto, não tinha sido produtivo. E a gente inconscientemente vem na nossa família tentando mostrar isso também, né? Eu tenho valor se eu chegar exausto todo dia.
Meu trabalho tem valor aos olhos do meu chefe, por exemplo, se eu fizer a função de 5 funcionários, para eu merecer estar ali. E na realidade a gente sabe, teoricamente, que não funciona assim, que não precisa ser assim. Mas a forma como a gente vem, como eu vou dizer, essa palavra mesmo, é trazer dignidade para nossa vida, né? Muitas vezes é dessa forma. Então, as crenças, elas precisam ser trabalhadas, porque realmente tem infinitas possibilidades. A gente vê aqui infinitas possibilidades, né? Vocês trouxeram isso. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer? A única coisa que em mim que veio assim, que o trabalho ele me acolhe e olhando aqui, o dinheiro me desafia. Então, o que eu senti no olhar do dinheiro ele me desafia. Uhum. Sim. Isso tem muito a ver com as crenças a respeito de dinheiro, né? Uma Mas coisa bem tá bom, simples. O Juliana, que que para a os dois. família falava quando via alguém que tinha dinheiro? Coisas bem simples, assim. Não diretamente para ti, assim, Vanessa, mas lembrando da minha família e de todas as famílias que a gente sabe, né? Às vezes, comprou um carro novo, comprou uma casa nova, vinha uma crítica, vinha um julgamento, vinha um deboche a respeito de uma conquista de alguém, muitas vezes inveja, né? Acontece bastante ainda. E a gente vai pensando assim, bom, se eu vou morar numa casa lá daquele jeito que eu sonho, não vou poder nem receber minha família. Imagina o que que eles vão dizer, o que que eles vão pensar, o que que eles vão falar quando eu não tiver, sabe? Algumas coisas assim pra gente pensar, se libertar daquilo lá tudo. E o Denise, aí mais um pouquinho aí. Dilene, Cleri, muito obrigada. Voltem para os seus lugares mais uma vez. Fiquem com o que é de vocês que é leve. Deixa eu renomear aqui. Eu vou destacar a imagem da Vanessa aqui também. E eu quero que, Vanessa, tanto tu olhe para tua representante, para a Eudeni, e tanto a Eudeni representando a linguagem da tua alma aqui agora. Olhe para ti. E que, Eudeni, tu traga do teu coração, assim, ó. O que que a alma da Vanessa quer trazer para ela nesse momento? Olhando assim para ela, eu vejo bastante. Ela se julga. A impressão que dá é que ela se julga um pouco. É um certo peso que ela coloca nela mesma. Então, se olha com mais amor. Se olha com toda a admiração que você tem por você. Se olhe com mais amor e se ame. E se você pudesse, nesse momento, fechar os olhos e se ver no espelho, eu diria para você, nós somos capazes. E nós somos livres para isso. Seria isso. Uhum. Muito bom. Vanessa, quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Obrigada, Eudeni. Na verdade, tudo isso fez muito sentido, né? Olhando para minha representante agora, eu percebi talvez que, por mais que eu tente me acolher, eu ainda fico com essa sensação de julgamento. Mas olhando a forma como ela me olhava, eu percebi realmente que
essa aprovação, esse amor que eu tanto busco no externo, ele tem que vir aqui de dentro. Observa nos próximos momentos, agora nos próximos dias, mantenha contato comigo, assim, observa essa tua disposição de se dar mais amor, de tratar as coisas com mais leveza, porque algumas coisas a gente conseguiu trabalhar ali, principalmente na família de origem. Mas ela mudou o olhar já. Mudou, né? Até a cor. Mudou. Uhum. E é interessante também falar que numa constelação, nem sempre é na primeira semana que a gente se sente super bem e uhul, vamos pra vida, né? Nem sempre. Porque a gente está mexendo com o alicerce das coisas. E aí, sabe quando vem num riachinho assim, uma chuvarada, uma enxurrada e levanta toda aquela sujeira do fundo? A constelação faz isso. Em alguns momentos, no mesmo momento, a poeira já assenta, a correnteza já volta ao normal. A gente olha para os cantinhos que a gente não estava olhando. E coisas que podem vir de gerações e gerações, são coisas bem antigas. Não é só nosso aqui, né? Não é nosso, meus professores dizem isso. 99% da nossa vida não é nossa. É do propósito que a gente tem devido fazendo essa limpeza, do equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, assim, tenha mais tranquilidade, observe mais, fale menos. Faça o que tu precisa fazer, nem mais nem menos. Te posicione com coragem e começa a abrir os olhos para novas possibilidades. E eu diria mais, eu digo mais. Coloca na tua cabeça exatamente o que tu quer. E aguarde com fé que isso vem chegar. De forma bem natural, sem esforço. Num sentido de vou ficar procurando isso todo dia, meu Deus. Sabe? A gente precisa estar presente, limpar a mente para enxergar os sinais da vida. Tá bom? E tu não tá sozinha. Sinta-se acompanhado. Porque hoje mesmo uma aluna que está fazendo o acompanhamento, ela vai fazer 4 sessões, a gente já fez 2. Ela começou a ter pesadelos. E eu disse para ela, fala qual pesadelo tu teve. O principal, assim, né? Porque ela teve mais de um. Ela disse, ela até tá aqui agora. E ela disse assim, eu sonhei com uma aranha enorme num canto de um lugar assim. E ela estava ali, eu sabia que ela estava ali, eu passava por ela, enquanto eu não olhava para ela, ela não fazia nada. Mas quando eu comecei a olhar para ela, ela ficou errando enorme, aterrorizante, começou a me perseguir. E eu falei para ela: bem-vinda à constelação, onde a gente olha para todos os bichos que tem em tudo que é canto e parece que eles vão ser enormes, maiores que a gente, porque eles não estavam sendo vistos, eles estavam ocultos, a gente estava passando e deixando quieto, fingindo que não estava vendo. E agora a gente está vendo, trazendo maturidade para lidar com uma pessoa adulta e trazendo a potencialidade de tudo aquilo que está ali, nos cantinhos mais obscuros, potencializando, juntando pedacinhos, montando quebra-cabeça. Todos os defeitos que eu vejo no mundo, em mim, na minha família, eu posso ver como qualidade, eu posso crescer com isso. Não é uma visão utópica e de ilusão, é uma visão real. E a importância de estar sendo acompanhado nesse processo é essa. Porque daqui a pouco, essa minha aluna ia estar achando que tem algo errado. Já fiz 2 sessões, estou aqui tendo pesadelo. Lembra, Eudeni? Tô me sentindo vazia, tô me sentindo estranha. Aí eu disse para Eudeni, tu tá sentindo paz, bem-vinda, prazer. Isso é paz, tu tá sem nenhum problema para resolver. E Mas eu tá, tá sendo. tava estranhando, porque não conhecia isso, sabe? Então, assim, confiem no processo. Confia no processo, tá, Vanessa? Vamos conversando. Obrigada pela confiança, por estar abrindo as coisas aqui pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se identificou muito com o que tu trouxe.
os dramas da nossa vida, as questões que a gente passa, muitas vezes as coisas pelas quais a gente chora sozinha, que só a gente sabe. São coisas muito identificadas e isso é muito legal no grupo, porque a gente para de se sentir sozinha. E a gente traz a natureza humana para fora, que é algo que está muito escondido, principalmente pelas redes sociais, hoje, né? Que nem eu falei para você do jogo de tênis. O cara botando a humanidade para fora sendo vaiado por um monte de ser humano. Hipocrisia. E é disso que a gente quer sair. Diz que a gente quer cuidado, todos nós, cuidado com os julgamentos que a gente faz a respeito dos outros, porque também é a forma que a gente vem julgar a gente mesmo. E isso torna tudo mais pesado. Então procurem estar em ambientes como esse aqui, mesmo que seja online, que vocês possam trazer mais leveza para a vida de vocês. E desejo que vocês encontrem outros ambientes assim também, também presencialmente, tá bom? Me atrasei para variar, passei 8 minutos do horário, nada fora do normal. Obrigada, Eudeni. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, eu. Deixa eu remover os destaques aqui. Qualquer dúvida, conversa comigo. Vamos nos falando. Vou pausar a gravação aqui. A gente vai seguir com outro grupo. Obrigada por todos que estão assistindo a gravação também.